Olá! Iremos explanar para vocês a respeito do texto da autora Raquel Limes Calcan, o conceito penal do funcionário público no direito brasileiro e alemão, uma proposta de interpretação restritiva do termo emprego público em empresas estatais, o artigo 327, caput do Código Penal. A autora Raquel Limes Calcan, ela aborda em seu texto que se o sujeito ele ocupa um cargo público em empresa estatal, esse mesmo é considerado um funcionário público, a fins penais, à luz do artigo 327, caput do Código Penal. Recorre ao referencial teórico brasileiro e o alemão, e a jurisprudência compara o Tribunal Federal Alemão, para ter noções criminais, deveres e ter conceitos, da administração do funcionário público para fins penais. Vocês vão saber mais ao decorrer desse vídeo. Os crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos devem ser considerados crimes de violação de dever. Nos crimes de violação de dever, a autoria é definida pelo critério da titularidade de um dever jurídico extrapenal frente a um bem jurídico penalmente tutelado, e não pelo critério de domínio. O dever jurídico extrapenal qualifica a responsabilidade do sujeito sobre um acontecer relativamente a esse bem jurídico. Somente quem tem um dever pode ser o autor do crime, porque é justamente por ele que lhe permite um acesso especial ao bem jurídico e uma possibilidade qualificada de ataque quando comparada aos não qualificados. O artigo em análise, ele faz uma abordagem acerca da tutela penal da administração pública em sentido material restritivo. Apesar de no direito brasileiro, essa expressão tutela penal da administração pública, ela geralmente ser usada englobando a função administrativa, legislativa e judiciária. Mas no que diz respeito a esse tópico, nos é proposto uma análise assim, da seguinte forma, que o termo tutela penal da administração, ela seja utilizada de um modo restritivo, com sentido de tutela do Poder Executivo, e ainda considerar que todas as atividades submetidas ao regime jurídico de direito público, elas estão sob esta tutela. Então, a tutela penal da administração pública, em sentido estrito e material, ela deve ser compreendida para os fins dessa temática abordada como uma proteção contra a interferência na realização dos fins do Estado no desempenho de atividades submetidas ao regime de direito público. Então, pessoal, da condição do funcionário público para fins penais, no âmbito do poder executivo, estamos diante de duas grandes administrações, que é a administração pública e a administração privada. A administração pública, ela versa somente no interesse público, ou seja, somente o público. Quando nós falamos em interesse privado, estamos diante de uma pessoa, ou seja, por mais que ela trabalhe para o Estado, ela é alguém impessoal, que trabalha para o Estado, que tem como objetivo fazer as ordens do Estado, porém não se colocando de maneira pública, e sim de maneira privada. Quem ocupa um emprego público em uma empresa estatal deve ser considerado funcionário público para fins penais? Essa identificação se dá através do regime jurídico incidente sobre a atividade desempenhada pela estatal. Assim surge uma dificuldade de que tais sociedades empresárias, mesmo possuindo personalidade exclusivamente de direito privado, estão sujeitas a regimes jurídicos mistos, visto que, se há dúvidas quanto ao regime jurídico incidente, é necessário então que se recorra a critérios de fundo, ou seja, a certos indícios materiais, para então concluir positivamente quanto à sua presença. Portanto, somente quando essa configuração estiver presente, será possível reconhecer, no contexto de uma sociedade empresária estatal, uma administração materialmente pública. O texto aborda ainda a existência pertinente entre o problema enfrentado pelo tribunal alemão e o problema identificado e refletido na legislação penal em relação à função pública em sentido amplo e a aplicação de decisões de forma residual no direito privado entre um sujeito e o Estado próxima da noção de emprego público, artigo 327 do Código Penal brasileiro, para fins penais
de tarefas da administração pública, independentemente da forma organizacional para o cumprimento da tarefa. E, nesse sentido, é possível entender as tarefas da administração pública de forma objetiva e impessoal, próprias de órgão público ou autoridade administrativa, e a atuação estatal fundamental no desempenho concreto da atividade do Estado. Vamos falar agora dos critérios para a qualificação penal de funcionários de empresas estatais segundo a jurisprudência do BGH. Aqui encontramos 4 situações de empresas, né? A primeira delas é a Volkswagen Frankfurt Main AG, que tem como acionista o estado de Hessen, República Federal da Alemanha, e também o Departamento Municipal de Franken. E a área de atuação é infraestrutura e serviços aeroportuários. Essa empresa não teve o reconhecimento, segundo o BGH, na jurisprudência, na condição de funcionamento público. As outras são a ENEI S.p.A., que quem controla a República Unitária da Itália, que tem 68% das ações e atua na geração de energia. A Deco-Stevenbahn AG, que quem controla a República Federal da Alemanha e tem 100% das ações e atua na infraestrutura ferroviária, transporte ferroviário e cargas e logísticas. Dessas 4 citadas, 2 são da Deco-Stevenbahn AG e ainda dessas 4 citadas, uma apenas foi reconhecida como um funcionamento público. O famoso julgamento de Siemens AG e Enel S.p.A. foi um julgamento de corrupção transnacional envolvendo diretores e empregados da empresa privada alemã e da estatal italiana, no qual, diante dos fatos, havia um pressuposto básico para que a decisão de ambas as justiças, qual seja a condição de funcionário público para fins de penais de diretores e empregados italianos, reconhecendo os réus alemãos que deveriam ser condenados pelo crime de corrupção ativa. O caso Deutsche, todavia, o BGH pendurou que tais funcionários, conquanto pudessem formalmente manter em certo grau os status de servidor público federal, não seriam qualificados como funcionários públicos para fins penais do acusado, que se tratava de um engenheiro autônomo com um contrato de prestação de serviços de longo prazo junto à empresa. O artigo 327 do Código Penal investiga a posição do sujeito em que ocupa a condição de funcionário público, a fim de que os vínculos que os mesmos tenham sobre as empresas estatais venham de fato ser compensados com o direito penal, embora trata-se de um direito privado proveniente de empresas privadas. Para que isso aconteça, temos 2 interpretações no ordenamento jurídico, ou seja, onde irá buscar um referencial teórico no direito brasileiro e alemão, onde o legislador procurou conceituar a condição do agente público ligado na administração, de modo que haja uma tipificação nos crimes cuja finalidade é atingir essa premissa de funcionário público precisa ser formal, indireto e deve estar ligado na administração pública. O direito penal brasileiro vai examinar o problema e propor critérios como ratio de aplicação na qualificação pessoal do direito brasileiro, enquanto que o alemão vem de conceitos das análises de decisões dos tribunais judiciários. Em resumo, é possível alcançar as seguintes conclusões. Os ocupantes de emprego público em empresas estatais com vínculo direto, formal, de natureza seletista, com a administração pública indireta, não estão sujeitos ao parágrafo 1º do artigo 327 do Código Penal. E será considerado funcionário público o agente que possui vínculo direto, formal, de direito privado em uma empresa que está sujeita ao regime jurídico público. E, por fim, será considerado funcionário público se a atividade desempenhada pela empresa for verificados focos residuais de direito público, por exemplo, concursos públicos e licitações.